Olá! Vamos continuar aqui nosso resumo do livro Ensinando o Trivium. Nós já estamos na segunda parte do capítulo 5 e nessa parte o autor ele está falando sobre o ensino de línguas, de outras línguas, a importância de nós incluirmos no nosso currículo na educação doméstica o ensino de outras línguas aos nossos filhos. Desafiador, né? Eu acho muito desafiador. Bom, vamos lá. Agora ele vai falar, as três línguas que ele defende é o grego, o hebraico e o latim. Então ele vai falar assim, agora os argumentos para o estudo do latim. Ele vai tentar mostrar qual a importância de você escolher o latim para aprender ou para ensinar aos seus filhos. Então ele vai enumerar aqui também, basicamente, 7 motivos por que escolher o latim. Bom, primeiro, porque o latim ele é básico para nós. Isso aqui a gente já percebeu, né? Quando a gente faz faculdade, a gente começa a estudar algumas coisas que têm uma origem mais técnica. A maioria das palavras vem lá, origem do latim. A maioria das palavras vem originadas do latim. Então ele vai explicar que a maior parte do nosso vocabulário vem do latim. Então isso já é um motivo interessante. Por quê? Porque ele acha que a gente vai estar a um passo já com uma facilidade a mais para dominar a língua. E o segundo motivo, aí aqui nesse primeiro motivo, ele coloca uma frase assim, ó. Os melhores alunos escolhem o latim ou os alunos de latim se tornam os melhores alunos, de modo que uma via fortalece a outra. Por que ele fala essa frase? Porque ele coloca aqui uma tabela do SAT, que é uma pontuação que se faz, que se mede a capacidade, as habilidades dos alunos. E ele usa essa tabela de todos os alunos e ele coloca aqui dos alunos que estudaram espanhol, alemão, francês, hebraico e latim. E aí ele mostra que a nota dos alunos que estudaram latim são superiores. E aí por isso esse trocadilho, né? A nota dos alunos que estudam latim é maior porque eles estudam latim ou porque eles estudam latim, a nota deles é maior. É como se fosse um trocadilho, mas o fato é que uma coisa fortalece a outra. Não se sabe se a nota é boa porque estudam latim ou o latim faz com que eles tirassem essa nota boa. Segundo motivo, o latim é um trampolim para o domínio de outras línguas flexionais, como o grego ou o alemão. Então, o que ele fala? Quando você aprende o latim, devido a muitas outras línguas, né, terem origem latina, você está a um passo, ele usa a palavra de trampolim, você pula uma etapa muito grande com outras línguas flexionais. Então, seria um bom motivo, você aprende o latim e você já está mais perto de aprender outras línguas flexionais, como o grego ou o alemão. Terceiro motivo, o estudo do latim aguça os processos mentais. Por que ele vai falar isso? Porque ele fala que a atividade de buscar as palavras e as estruturas da nossa língua são totalmente diferentes de como você faz isso no latim. Então, você vai ter que aguçar isso, você vai ter que trabalhar esses processos mentais. Bom, na verdade, esses processos mentais, eles são uma vantagem em todas as línguas, né? Na minha opinião. Ele usa esse mesmo argumento para falar, né, lá do grego e tal. E realmente, qualquer outra língua que você for aprender, você vai estar aguçando, porque você vai estar desenvolvendo a sua capacidade, né, de aprendizado e, claro, isso sempre vai ser algo positivo para o seu cérebro. Terceiro, toda a cultura está embebida dessa língua, latim. É o que a gente já tem comentado, né? O latim estuda-se também na história, cultura latina, origens, termos técnicos, governo, religião, arte, literatura, economia, tudo tem uma raiz na cultura e na história latina. Então, quando você estuda o latim, você está com a sua mente cultural, a sua visão cultural, de certa forma, atualizada. Quinto motivo, por que estudar o latim? A linguagem técnica é latina, é o que a gente também já comentou. Quando você faz faculdade, a maioria dos termos vem do latim. Ele dá o exemplo aqui, ó, de termos médicos, científicos, termos legais, documentos. Tudo isso tem uma origem latina. Então, isso é um bom motivo para você dar uma certa importância em aprender o latim. Sexto motivo, o latim também é importante para os estudos mais aprofundados de todas as disciplinas. Então, ele fala que quando você vai
trazer um estudo profissional especializado em um determinado assunto, quando você tem o domínio do latim, você meio que já está na metade do processo. É o que ele também já vem dizendo. Por quê? Por causa das origens das palavras. Então, vamos supor que você vai querer estudar lá, né, medicina, igual eu tô falando. Se você domina o latim, os termos técnicos, né, algumas estruturas vão ser muito mais claras para você do que para os outros alunos que vão estar no mesmo nível que você, levando isso em comparação. Se você domina o latim e os outros não dominam. E o último argumento que ele usa é: o latim é útil para nós. Ele diz assim, nós precisamos entender que, embora o latim seja considerado uma língua morta, existem valores, existem padrões que nós podemos usar do latim. E ele fala assim: muitos de nós aprendemos um pouco de espanhol, alemão, francês no ensino médio ou na faculdade. No nosso caso, no Brasil, a gente aprende um pouquinho de inglês, espanhol, mas bem pouco, né? Como eu falei no vídeo passado. E quando nós usamos o que aprendemos? Aí eu tô falando assim, nunca, eu falei isso, né, no vídeo passado, a gente não usa. Por quê? Porque a gente aprende algo muito, muito superficial. Então ele tá dizendo assim, o latim não, o latim é útil. Por quê? Em tudo que você for estudar, você vai ver lá uma palavra latina, você vai falar, eu sei isso aqui. É isso que ele quer dizer, o latim vai ser útil. Trazendo um exemplo, se você usar uma outra língua, um espanhol, se você não praticar, você vai perder e não vai usar em lugar nenhum. O latim não, a chance de você usar é maior. É isso que ele quer argumentar. E aí ele fecha esses argumentos, né, em defesa do estudo do latim. E aí ele vai fazer uma conclusão que eu quero ler. Ele diz assim: nossa conclusão é, em linhas gerais, utiliza-se melhor o tempo aprendendo latim, grego e hebraico. Latim pela utilidade para os estudos mais aprofundados do nosso idioma e também de outras línguas. O grego pelas mesmas razões e pela utilidade maior para a compreensão das escrituras. E o hebraico pelo caráter mais proveitoso para a compreensão das escrituras e da cultura bíblica. Então aqui ele resume os motivos que o leva a indicar essas três línguas. O latim, porque ele é útil para nós e para você estudar outras matérias. O grego, por causa também, né, da história, né? Nós temos uma herança cultural grega muito forte. E por causa da palavra de Deus, e o hebraico principalmente pela palavra de Deus e pela cultura do povo judeu. Isso vai te ajudar. E aí ele encerra essa questão e agora ele vai falar assim: mas quais são os princípios para nós aprendermos idiomas? Tipo assim, que línguas estudar, como estudar, por onde começar? Ele vai começar agora nessa linha de pensamento. E a primeira coisa que ele vai dizer é assim: bom, falamos sobre a possibilidade de que o pai, né, que vai fazer essa educação domiciliar, dê preferência a essas três línguas. Mas falando de modo realista, olha, isso aqui é muito importante, ó. Falando de modo realista, alguns alunos ou famílias não conseguirão se dedicar às línguas clássicas de modo tão enérgico quanto outros. Ou seja, na verdade, a gente sabe que nem toda família vai conseguir ter essa dedicação para aprender outra língua. É realmente um desafio muito grande, que é o que eu disse, é muito desafiador, mas é uma realidade. E aí, olha que interessante que ele diz, porque eu achei interessante ele falar isso aqui, porque às vezes as pessoas olham a educação domiciliar e pensam assim, mas é muito fácil, esse cara aí, né, vive num mundo, né, de primeiro mundo, o cara é norte-americano, tem todos os acessos, tem todas as facilidades. Nós aqui no Brasil é tudo diferente, é tudo mais difícil. E ele fala bem assim, ó: você é o melhor juiz dos seus próprios recursos, das suas circunstâncias e da direção especial que o Senhor dá para a sua família. Achei isso muito interessante, porque no final das contas ele fala assim, olha, só você pode julgar o que é melhor para você e para sua família. Eu estou orientando, estou defendendo, estou argumentando, estou aqui tentando convencer vocês de que isso é muito importante, mas quem vai julgar a importância disso são vocês, os pais. Eu achei isso muito interessante, porque no final das contas realmente é isso. Quem vai julgar se é interessante ou não somos nós, os pais. E se nós acharmos que é sim tão interessante, tão importante como ele diz, nós vamos sim gastar essa energia. E igual ele falou, na realidade, nem todas as famílias terão a mesma energia, terão a mesma disponibilidade, terão a mesma dedicação.
E aí, ele vai passar agora para um ponto que eu também achei muito prático, achei muito assim parecido com a nossa realidade. Porque, tipo assim, já pensou? Um sonho, né? Eu tô ensinando 3 línguas, né, pra minha filha. Nem eu não sei nem o português direito. A gente mal sabe português. Fica aprendendo um pouco de inglês pra conseguir, né, comprar alguma coisa, fazer alguma coisa. E aí ele vai falar assim, então, qual língua estudar? Qual língua que você vai escolher? Já que é desafiador, vamos por partes. Ele fala, se você for escolher só uma, se você falar, não, eu só posso me dedicar a uma, escolha o grego. Por quê? Por causa do valor do estudo bíblico. Ele acha isso muito importante. Temos o conhecimento da palavra de Deus da maneira real. Tá, mas e se você falar, não, eu vou estudar 2, estude o latim e o grego. Por quê? Porque o latim, você vai usar o mesmo alfabeto, algo que você já está meio que inserido na cultura latina, e o grego por causa do valor nas escrituras. E aí, se você for escolher 3, aí você escolhe as 3 que ele indicou, que é o latim, o grego e o hebraico. Por quê? Por causa dos mesmos motivos acima, e o hebraico por causa da cultura e da palavra de Deus que ele já falou. E aí ele diz assim, ó, nós admitimos, ou seja, eu sei que parece um programa muito ambicioso, especialmente para quem foi educado nos últimos 50 anos. Ou seja, nós que estamos vindo de uma educação, né, muito comprometida, a gente olha isso como algo quase impossível. Então ele fala, olha, eu sei, parece ser muito ambicioso, mas não é impossível. E aí ele vai falar assim, ó, se você escolher só, vamos supor, ele fala aqui o latim, você está a um passo. Por quê? A similaridade é muito próxima, né? Similaridade. Então, a língua está muito próxima. Se você estudar o latim e o grego, você está a 2 passos. Quase não sai. 2 passos. Por quê? Porque já é um pouco mais complexo. Se você for estudar o hebraico, você estará a 3 passos. Por quê? É bem complexo. E ele deixa isso bem claro. Não adianta falar, é muito fácil. Não. É complexo, é dispendioso de tempo, de dedicação, como toda outra língua, né? Então não vai ser diferente com essas línguas. E aí, se você quiser usar mais outras línguas, você vai escolhendo. Outra coisa que ele fala que eu achei interessante é que ele fala assim, dentro desse tópico que cada família sabe o que é importante, né? Cada família sabe a direção que o Senhor dá e que às vezes existem famílias que não vão escolher nenhuma dessas 3 línguas porque elas têm motivos para isso e só a família é juiz da sua decisão. Então ele fala assim, talvez você tem planos de morar na Alemanha, então você vai priorizar o alemão e tá tudo bem. O importante é que você estude outra língua. Talvez você está pensando em adotar uma criança russa, então você vai estudar o russo. Isso é legítimo, não tem problema. Mas estude outra língua. Então você vai ser guiado pela direção e pela necessidade da família, ok? E aí, pra gente encerrar esse vídeo, eu quero terminar essa parte aqui, que ele vai falar sobre os níveis de proficiência, sobre o início desse estudo. Então, ele vai falar sobre, existem 3 níveis de proficiência, em qualquer língua que você escolher estudar. Primeiro, é a habilidade léxica, depois ele vai explicar essas habilidades. A segunda, a habilidade gramatical. E terceiro, a fluência. Passando aqui pro final, ele vai falar agora sobre como nós começarmos. Eu decidi, eu vou estudar uma língua nova, eu vou preparar isso e vou transmitir esse ensino ao meu filho, né? Você lá no seu planejamento de educação domiciliar, todos os seus projetos, seus planos, que a gente sabe que é uma coisa bem mais estruturada, não é tão pulverizado como eu estou fazendo no livro, estou só fazendo os comentários do livro. Mas ele fala assim, você precisa saber por onde começar. Eu achei tão interessante que ele fala bem assim, ó, a parte falada de uma língua é mais bem aprendida quanto mais jovem for uma pessoa. Aí ele vai explicar por quê. Porque nós aprendemos o nosso idioma, nós falamos aqui o português, nós aprendemos o nosso idioma com o ouvido. Primeiro nós escutamos, depois nós falamos, depois nós começamos a ler e depois começamos a escrever. Eu achei interessante. Então ele fala assim, que essa sequência, ela é a mesma para todas as línguas. Você tem que pegar esse padrão. Primeiro você vai usar o ouvido, depois você vai usar a boca, depois você vai usar
os olhos e depois você vai usar as mãos. Então, eu achei interessante porque essa estrutura, ela nos ajuda em todos os aspectos, né, de aprendizado. Às vezes a gente quer atropelar, a gente quer vir com um monte de fórmulas mágicas, mas essa estrutura, ela atende todas as necessidades. Bom, e aí ele fala também uma coisa interessante para mim compartilhar, que qual que seria a idade ideal para você começar a iniciar o seu filho no estudo de uma segunda língua. Por incrível que pareça, eu particularmente, eu achei interessante, eu achava que seria outra idade, mas ele vai explicar aqui que o ideal que você comece é entre 5 e 9 anos. Eu já vi muitas pessoas defenderem um ensino bem precoce disso, mas ele fala que não há uma necessidade. Na verdade, ele nem indica que você faça isso antes. E ele vai explicar por quê. Lá na frente ele vai falar mais sobre isso, que é sobre a forma como o cérebro de uma criança absorve informações e como armazena informações. Então você vai estar dando muitas informações para uma criança que não está armazenando elas do jeito certo. Então na hora de usar essa informação, ela não vai estar tão acessível. Então esse é o motivo. Então ele vai explicar aqui que por volta de 5 a 9 anos, você pode iniciar essa criança no aprendizado de uma nova língua. Daí ele fala que o fato de conhecer a língua escrita prepara o aluno para a gramática. Então, quando a criança já está habituado com a escrita dele nativa, ela está mais preparada para receber essa estrutura secundária, que é de uma nova língua. Bom, aí ele vai passar agora para a parte que é o caminho geral dos estudos. Ou seja, todo estudo vai seguir essas etapas. Eu achei interessante porque isso é para a vida, é para todos os aspectos. Tanto o latim, como o grego, quanto o hebraico. Ele fala assim, o primeiro nível, que eu citei lá, que são os 3 níveis, que é o da habilidade léxica. O que é essa habilidade léxica? É simplesmente a capacidade de você reconhecer letras, de você aprender sons. Deixa eu ver o que mais que ele cita aqui. Quando a criança, ele fala assim, nós devemos sempre comparar a experiência que essa criança já tem. Você deve se primeiro aprender a ler e pronunciar as letras do alfabeto, e em seguida ler e pronunciar as combinações das letras. Depois vem as sílabas, em seguida palavras, ou seja, o mesmo processo que você usa para ensinar a língua nativa, você vai usar para ensinar a língua secundária. É isso que ele está dizendo. Daí ele fala como você vai fazer a introdução aos alfabetos antigos. Ele vai explicar que você tem que usar uma gramática, né? Essa parte é bem técnica, eu acho que eu não vou tentar passar muita informação, porque não vai fazer sentido isso aqui. Só vai fazer sentido se você realmente estiver disposto a fazer uma introdução de uma segunda língua na educação domiciliar dos seus filhos. E se você tiver decidido a isso, foi até o que eu pensei, se eu tiver decidida a fazer isso, eu preciso me aprofundar nisso, tenho que adquirir uma gramática, tenho que adquirir material, porque aqui não adianta eu ficar mostrando, são as tabelas, são comparações, como comparar o alfabeto português com o alfabeto latino, o alfabeto português, o alfabeto grego, hebraico, as diferenças, as similaridades. Então, ele vai agora explicar sobre como introduzir, né, esses alfabetos, sobre as técnicas de memorização e basicamente. Então, nós vamos encerrar essa parte e depois a gente já vem com a conclusão do capítulo 5, ok? Bom, é isso. Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aí no comentário que eu vou ficar de olho, tá bom? Deus abençoe. Até mais.